Salve! O filme do Tim Maia conta a história dele na cultura racional. E ali representaram a cultura racional de uma forma deturpada do que eu vejo como a cultura é, porque eu vivo a cultura racional. E quem fez o filme não vê, não vive, então acabou distorcendo algumas coisas. Numa das primeiras cenas, o Tim Maia fala que está estudando sobre magnetização. Bom, a cultura racional explica sim um mundo magnético e explica sobre magnetização, mas esse não é o ponto principal. O ponto principal é o que eu colocaria naquela fala do Tim Maia. Eu estou lendo sobre o meu mundo de origem, de onde eu vim, que é exatamente esse o principal propósito do livro. Falar do seu mundo de origem, de onde você veio e como você volta para lá. É a verdadeira origem da humanidade. Essa é a principal função do livro. Então eu não colocaria lá que ele está estudando sobre magnetização. Outra coisa é que ele proíbe todas as pessoas, os músicos dele, de usarem droga, de vestir roupas de cor. Aí ó, eu com uma roupa aqui preta e cinza. Eu estudo cultura racional há 14 anos e continuo usando roupa colorida. Eu entendo a influência das cores, mas não é uma coisa proibida, não tem nenhuma regra nesse ponto no livro. Então ele já cria uma regra, os músicos dele pintam os instrumentos de branco. A minha sanfona, que eu sou músico, quem não sabe, eu sou um sanfoneiro, minha sanfona é preta. Vou pintar ela de branca com rolinho de cal, não vou fazer isso. Tem coisas que são loucuras da cabeça dele, que ele acabou, conhecendo a cultura nacional, acabou fazendo. Outra coisa que aparece o autor do livro, Manuel Jacinto Coelho, falando que todos somos deformados, né? Isso faz sentido, todos aqui estamos vivendo num mundo deformado, mas nós somos do planeta racional. Não existe essa frase, planeta racional, em nenhum livro do Universo em Desencanto, e eu já li todos, não tem planeta racional. Então ele já colocou ali, somos todos do planeta racional. Não tem planeta. Nós não vamos para nenhum planeta. O planeta é isso aqui. Então já é uma outra confusão do filme. E ele fala, vamos subir na nave-mãe e voltar para o planeta racional. Não existe nave-mãe. Não existe nenhuma vez essa frase nave-mãe no livro que eu me recorde, nunca ouvi essa frase, nave-mãe. Só a primeira vez que eu ouvi, eu tenho certeza que foi no filme. Não existe nave, porque a ideia deles é por falar sobre discos voadores, vai ter uma nave que vai vir nos resgatar, botar nós nela e levar para o planeta racional. É totalmente falso, totalmente. Como é que isso é fake news mesmo. Não tem nada disso, nada. O que o livro fala? Você é do mundo racional, um mundo de energia. E desenvolvendo o seu raciocínio, você resgata as suas sementes que estão nesse mundo deformado e cria essa semente, volta para o mundo racional, para o mundo de energia, ou seja, você resgata essas sementes energeticamente e lá ela cria um corpo de massa cósmica pura, limpa e perfeita. Então não tem planeta, não tem nave, não tem nada disso. Então é fake news total. Outra coisa que acontece no filme, mostrando, mas daí é verdade, porque o Tim Maia abriu mão de todas as coisas dele, deu tudo, os filhos não podiam ter brinquedo, mas tudo isso também é loucura da cabeça dele. Em nenhum momento de toda a obra Universo de Encanto você tem que não ter as coisas. Veja a diferença. Eu tenho esse celular, mas eu não sou apegado a ele. Eu tenho essa casa, mas eu não sou apegada a ele. Isso é o que o livro quer te mostrar. Não tem apego a coisas que não são suas de verdade. Porque uma hora você morre e fica tudo aí. Então tenha zelo, tenha cuidado, mas não tenha apego, não tenha apego emocional às suas coisas. Esse é o ensinamento do livro. O que o Tim Maia fez, se eu não posso ter apego emocional, então não vou ter. Isso é um extremo. Ele criou um extremo. Você não precisa ter apego emocional, mas também não precisa não ter. Vai andar a pé, vai andar de carro, vai ter seu carro. Se você tem seu carro, vai andar de carro. Só que você não precisa ter apego ao seu carro, que uma pessoa vem, encosta no carro, você já fica bravo com a pessoa e briga porque ela vai dar tem a chance dela dar um risquinho no seu carro. Pede com educação, ó. Eu não queria que riscasse tudo mesmo. Não precisa brigar, não precisa matar, não precisa fazer isso. É o apego que ele fala para não ter e não ter as coisas.
Não ter apego não quer dizer não ter. E isso é uma confusão que o Tim Maia também faz, e isso é verdade, ele fez essa confusão. Mas não é isso que a cultura racional ensina. E no final, já no final do trecho, ele vai lá e encontra uma desculpa para sair, falando que o autor do livro era um sem vergonha, ou dando a entender isso. O filme não dá a entender isso, mas não fala isso. Mas no próprio filme também fala que, tipo, o Tim Maia precisava arrumar um motivo para sair da cultura nacional. Ele precisava arrumar um motivo. E ele criou esse. Isso fala mais ou menos com essas palavras. Fala, não quer dizer que não mostra o autor do livro fazendo qualquer coisa errada. Só faz que o Tim Maia criou na sua cabeça alguma coisa que ele viu na infância de um padre sendo pedófilo. Falou, esse cara deve ser também, e abriu mão. Não existe nenhum relato sobre o autor ter feito qualquer tipo de coisa assim. É simplesmente. Mas é totalmente natural, porque o confuso faz confusão com tudo. Então o São Manuel já foi chamado de tudo quanto é nome. Tudo quanto é nome. Então não vou aqui enumerar esses nomes, colocar todos esses nomes aqui. Mas é natural a confusão do bicho. O eletromagnético é assim, ele vai confundir tudo, ele vai atacar, ele vai falar coisa errada. Por exemplo, na divulgação do livro, tem escrito lá no Dever de Fazer a Propaganda, ele fala que é para deixar bem claro para a pessoa que ela não precisa deixar a sua religião para seguir outro, que a cultura racional não é religião. E o que mais eu vejo de confusão, inclusive dentro da cultura racional, estudantes tratando a cultura racional como religião, fazendo altar pro livro, acendendo vela, transformando a cultura racional no que ela vinha antes das outras religiões. E tá tudo certo, pode fazer. Só que não tem isso como instrução no livro. Esse é meu ponto. Pode fazer. Se você se sente bem, tá tudo certo. Só que isso é mais uma confusão dos confusos. Isso não tem no livro. Se não tem no livro, não é ordem ou regra da cultura nacional. Até porque não tem nem ordem nem regra. É livre-arbítrio total. Ele só fala, aquele que abusa não terá bons resultados. Mas que ele fala, nunca vi abusos trazerem bons resultados. Mas isso é um conselho e não uma ordem. Então, os próprios estudantes criam essa confusão de religião, mas é natural do confuso. O confuso, enquanto ele ainda está confuso, ele faz essas confusões. Agora, pode ter uns aí falando, mas tem livro que fala que a cultura nacional é religião. Sim, mas ele explica a diferença de uma ideia de religião para a ideia de religião que ele está usando. Religião tem o significado de religar-se. Então, se o livro Universo Desencanta te religa ao seu mundo de origem, então ele é uma religião nesse sentido. No sentido de que te religa. Porém, a visão que nós temos no mundo de religião é dogmas e doutrinas. Ou seja, uma quantidade de regras, por exemplo, os 10 mandamentos, uma quantidade de coisas que você tem que fazer para seguir aquela religião. E isso a cultura nacional não é. Então ela não é uma religião nesse sentido, de dogmas e doutrinas, obrigações, deveres, pecados. Não existe isso na cultura nacional. Que aí ele fala que é uma religião no sentido de religar-se. Se a palavra religião significa religar-se, a cultura nacional é uma religião. Se a palavra religião significa dogmas, doutrinas, pecados, deveres a serem cumpridos, aí cultura nacional não é uma religião. Essa é a diferença. E no filme não fica isso bem explicado. Até porque no filme parece que realmente a cultura nacional é uma religião e ainda das piores, porque tem uns dogmas e umas doutrinas extremistas. Não é esse o caso. É natural que o filme tenha feito isso, porque existe, primeiro, que quem fez o filme não é um estudante de cultura nacional, então ele vai mostrar a visão dele deturpada, porque o confuso faz confusão de tudo, tá tudo certo. Porém, eu acho que para a divulgação de cultura nacional, para quem está preparado, e eu falo preparado não quer dizer que você tenha que se preparar, e sim, você já sofreu o suficiente, cansou do mundo eletromagnético, e por isso está preparado para conhecer a cultura nacional, virou uma grande divulgação de cultura nacional. É óbvio, aqueles que ainda não estão preparados vão querer se afastar ainda mais, mas ele não está preparado. Então não vai influenciar tanto, porque a propaganda foi feita. E aqueles que falam, não, mas deixa eu ler esse livro por mim. Eu tenho isso comigo,
Na minha vida eu faço isso. Já tomei muita cacetada por causa disso, mas eu não gosto de comer pela mão dos outros. Eu gosto de experimentar. Tanto que o livro Universo de Encanto eu fui ler exatamente por causa disso. Meu irmão me contava o que era. E eu falei, não, eu não vou. Eu quero ler. Quer dizer, eu quero tirar minhas conclusões. E eu faço isso com quase tudo que me desperta atenção. Tudo que me desperta atenção, eu falo, deixa eu provar, deixa eu testar. Porque aí os meus sentidos vão dizer se aquilo é bom ou ruim. O que o outro diz é só um indicador. Então você tem que testar por si mesmo. A cultura racional, então o filme serve exatamente para isso, para fazer você, para levar esse conhecimento para aqueles que estão preparados. E aquele que não estão vai afastar, mas não tem problema. Não tem problema. O fim de todos, não importa se é nessa vida ou em outra, é se conhecer ou descer de classe. Eu acredito muito mais que vão se conhecer, porque eu tenho esperança na partícula racional que ainda reside em todo ser humano. Eu ainda tenho a percepção de que assim, é só mais tempo, mas essa parte vai ter que despertar. Se ela despertou em mim, ela vai ter que despertar em você. Se ela despertou em tantas pessoas que eu conheço, ela vai ter que despertar em você. Então é só questão de tempo. Então foi assim que aconteceu o filme. Tem várias coisas erradas, erradas mesmo, fake news mesmo. Tem coisas que foram erradas porque a visão do Tim Maia era essa, daí aí é a vida dele. O confuso faz confusão com tudo. Mas para mim foi uma grande divulgação porque mostrou o livro para milhões de brasileiros. Muitos pegaram através daquilo lá, outros até deixaram também, mas aquele que deixou é porque estava lendo por outros objetivos. Uma pessoa que lê o livro Universo em Desencanto com a intenção de ficar rico, ele está lendo pelo motivo errado. Ele está fazendo certo pelo motivo errado. Uma pessoa. Isso aí acontece, isso aí até na igreja as pessoas fazem isso, né? Uma pessoa que vai na igreja para ficar rico, ao invés de ser para encontrar Deus, para mim está errado, porque a igreja é para você encontrar Deus, né? Nessa concepção do que a igreja ensina. Então, já está errado ali. Mas essas pessoas podem ter largado o livro por causa disso, entendeu? Porque ela estava usando o livro com outro objetivo. Agora, as pessoas que querem usar o livro para se ligar ao seu mundo de origem, essas foram atrás do livro. Então ficou uma divulgação aí, mal feita, mas não existe. Isso aí eu acho que até o marketing ensina que não existe má propaganda, só existe propaganda. Desde que ela não seja realmente destrutiva, no sentido de destruir a. Mas até as propagandas destrutivas mostram que, mesmo assim, tem bons resultados. Você pode ver que as duas pessoas que mais tiveram propaganda contra nessa última eleição foram as duas mais votadas. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro tomaram paulada de todos os lados, foram os mais xingados de todos os lados e foram os que mais tiveram votos. O que prova que propaganda negativa é uma ilusão. O que existe é propaganda. Se está falando do seu nome, de alguma forma vai atingir as pessoas que precisam serem atingidas. Entendeu? Valeu? Salve!